Pessoal, como eu já havia dito no vídeo anterior, né, hoje eu vou falar sobre clonar objetos no Corel. Muitas vezes as pessoas têm uma dúvida muito grande em relação, né, à opção clonar e duplicar, tá? Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas aí, tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, né, feito um objeto qualquer, no caso eu desenhei aqui uma estrela, né, tá? Esse seria o meu objeto original. Essa outra estrela é uma duplicata dessa imagem original, enquanto que essa outra estrela é um clone dessa estrela. Aí vocês estão olhando assim visualmente, né? Falam assim, você é meio maluco, né? Porque tá tudo igual. Não, realmente é tudo igual, tá certo? Vou repetir o processo só para vocês verem como é que a gente vai trabalhar. Vou selecionar esses dois objetos que já estão aqui, né, a duplicata e o clone, e vamos repetir o procedimento para vocês poderem entender a diferença entre duplicar e clonar. Então, deletei a imagem, vou selecionar essa imagem que vai ser a nossa imagem original, tá? E vou criar aqui uma cópia, né? Vamos duplicar esse objeto. Lembrando que para duplicar o objeto eu venho aqui no menu editar e venho aqui em duplicar. Ou se não, eu utilizo a tecla de atalho Ctrl D, tá certo? Então, vamos lá, seleciono o objeto, tecla de atalho Ctrl D, tá? Então, aqui nós criamos uma duplicata desse objeto. Agora, eu vou selecionar também o objeto original, tá? E dessa vez, em vez de eu criar uma duplicata, eu vou criar um clone desse objeto, tá certo? Então, nós vamos aqui no menu editar e vamos vir aqui em clonar, tá certo? Então, clicando aqui em clonar, né? O objeto veio parar aqui, deixa eu arrastar ele para cá, ó, né? Muito bem, tá aqui, ó. Tá? Então, esse é a duplicata e esse é o clone, tá? Aí vocês vão perguntar, bom, continua na mesma, né? Ou seja, não tem nada de diferente. Então, tudo bem, tá? Então, presta atenção agora entre a duplicata e o clone, o que vai acontecer, tá? Vou selecionar o meu objeto original. Esse objeto estando selecionado, eu vou mudar, por exemplo, a propriedade de cor, tanto do contorno, do preenchimento dele, como a cor, né, de contorno, tá certo? Então vamos lembrar que para mudar a cor, atribuição de cor, né, da preenchimento, né, basta selecionar uma cor qualquer aqui na paleta, né, tá? Botão esquerdo do mouse, vamos colocar ela em azul, olha só. Quando eu fiz isso aqui, né, na imagem original, automaticamente as suas propriedades se transferiram para o clone, tá certo? Enquanto que na duplicata não aconteceu nada, tá? Não houve alteração, ou seja, não existe um vínculo da duplicata com a original, enquanto que o clone ele é vinculado, tá certo? Bom, selecionar aqui, vamos pegar a cor de contorno aqui, por exemplo, ó, né? Tá em preto, tá? Vamos colocar essa cor de contorno agora em amarelo. Então, botão direito do mouse agora, coloquei o contorno em amarelo e aqui também ficou em amarelo, tá? Bom, podemos alterar outras propriedades? Podemos, né? Se eu clicar aqui na ferramenta forma, né? Ou F10, vamos aqui, ó. Eu vou clicar aqui, né? Vamos arrastar um pouquinho aqui, ó, só para abrir um pouco. Vocês observam que também, né? O clone sofreu alteração. E se eu girar esse objeto? Clico aqui duas vezes, né? Criou as alças aqui para poder girar e a gente gira o objeto. Ou seja, né, vocês estão observando que tudo que eu faço com a imagem original automaticamente é aplicado ao clone. Tá certo? Ok, gente? Então, é simples a diferença, né, entre duplicar e clonar. Tá? Vamos voltar aqui algumas ações. Clonar, duplicar, clonar, mover, preenchimento. Olha lá. Vamos pegar tudo de novo, né? Eu voltei várias ações. Isso aqui acho que não tem nem que explicar para vocês, né? Que é aquele desfazer e refazer que tem em qualquer software, né? Tá certo? Voltei de novo em toda a imagem original, tanto que se eu selecionar aqui, né, a imagem, vou colocar novamente em azul, olha lá, ele ficou em azul, voltei para amarelo. Tudo bem? Agora, o que acontece, né? Se eu pegar e modificar as propriedades do clone, ele vai alterar a imagem original. Essa imagem original é na minha matriz, tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então vamos lá, vamos transformar em azul. Perceberam que não aconteceu nada, ou seja, apenas a imagem clonada ela sofreu a alteração da sua propriedade, ou seja, ela não impacta na imagem original. Tá? Se eu chegar aqui e falar, vamos fazer o seguinte, então vamos mudar o formato dele um pouquinho, olha lá, alterei a forma, tá? A imagem original não ocorreu alteração, tá certo? Vamos mudar aqui a cor de contorno, aqui tem preto, vamos passar ele para laranja, botão direito do mouse, tá? A cor de contorno laranja, tá certo?
Então, prestaram atenção que agora não aconteceu mais nenhum tipo, né, de vínculo entre a imagem clonada e a imagem original, tá? Então, se eu altero a imagem original, tá, o clone é afetado. Se eu altero o clone, a imagem original não é afetada, tá certo, gente? Essa é uma outra diferença. A partir de agora, a partir do momento que eu peguei e fiz uma modificação na imagem clonada, tá? É como se eu tivesse quebrado o vínculo entre a imagem original e o clone, tá? Então, se eu falar assim, mas se eu selecionar a original, né, e passar essa cor de preenchimento para vermelho, ele vai colocar o clone em vermelho? Não, ele só vai mudar a original. Então, observem lá, tá? Então, não houve alteração aqui no clone, tá certo? Ah, mas eu tenho como eu desfazer isso aqui e fazer novamente ele ficar dependente da imagem original? Então, seleciona o objeto do nosso clone, tá? Botão direito do mouse, vocês vão vir aqui em cima, ó, reverter para o principal, né? Quando você clicar nessa opção reverter para o principal, tá? Ele vai abrir uma caixa de diálogo e vai mostrar para mim quais foram as alterações, né, que foram feitas. Então, ó, no nosso caso aqui, ó, presta atenção que nós mudamos. O que nós temos aqui, ó, tá? O que tiver em preto aqui mais escuro, tá, é o que eu posso reverter. O que está em cinza, tá, é que não houve alteração, tá? Então, por exemplo, se eu quiser modificar apenas o preenchimento, a cor de preenchimento, ele reverte para mim apenas o preenchimento para vermelho. Se eu quero o contorno, também ele vai alterar o contorno, tá? Se eu quero também o formato, né, a forma do caminho do clone, eu também vou alterar isso aqui, tá? Então eu não vou marcar a forma do caminho de clone, eu vou marcar o preenchimento apenas, tá? E o contorno, tá? O preenchimento em vermelho, o contorno aqui está em preto, né? Vou dar um OK. Olha lá, ele ficou em vermelho, tá? E em preto. Porém, né, ó, se vocês observarem, tá? A forma não foi alterada, tá? Ah, mas eu quiser alterar, então vamos novamente, clicando no botão direito do mouse, tá? Reverter para o principal. Observem que agora, ó, as outras duas opções anteriores, né, ficou em cinza, né? Vamos marcar aqui, forma do caminho de clone, e vamos dar um OK. Ele altera novamente, tá certo? A partir de agora, ó, se vocês passarem aqui para ver, para azul, né, para verde, para amarelo, para vermelho, sei lá, tá? Ele volta a ter esse tipo de alteração, tá ok, gente? Então tá aí, né, o que é trabalhar com uma imagem clonada, tá certo? Quando utilizar uma duplicata de um objeto ou um clone de um objeto, tá? Quando você tem repetição, né, de vários objetos no mesmo desenho, tá certo? E se você não tiver que alterar, por exemplo, fazer alterações numa imagem original, que isso afete as outras imagens, tá? Você vai utilizar logicamente o efeito duplicar, porque daí cada imagem torna-se independente uma da outra, né? Tá? Agora, mas eu fiz uma repetição de imagens, né? E vou ter que alterar uma imagem e gostaria que todas as demais sofressem essas alterações, tá? Então bastaria você utilizar o clone, que dessa vez você vai afetar as imagens, tá? Então vou repetir para vocês. Quando vocês duplicam a imagem, tá, não existe vínculo entre elas. Quando você clona uma imagem, tá, o clone fica vinculado à imagem original, tá? Modificando a estrutura, as propriedades da imagem original afetará o seu clone. Modificando o clone não afeta a imagem original, mas também eu posso reverter esse processo a qualquer momento, tá certo? Então, a diferença básica está exatamente, tá, entre clonar e duplicar, é isso aí, tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido bem, tá? Agora, pegando um gancho nesse vídeo, né? Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte, né? Quando a gente trabalha assim, com muita repetição de objetos, e acaba, por exemplo, colocando em 300, 500, né, objetos iguais, tá? O legal não é nem utilizar nem a duplicata do objeto, nem o clone e nem editar copiar. Por quê? Porque cada vez que a gente vai fazendo essa duplicação desse objeto, né, por exemplo, eu pego essa estrela aqui, né, e vou dando Ctrl D, né, simplesmente se vocês vai salvando o arquivo, né, você vai salvando o arquivo e vai verificando o tamanho que fica esse arquivo. Ou seja, quanto mais objetos você tem, tá, maior será o tamanho final do seu arquivo, tá certo? Então você imagina você ter que fazer um banner, alguma coisa, né? Eu vou colocar uma estrelinha, aí você vai colocar 500 estrelas nesse banner. Lógico, eu estou exagerando, tá? Mas é só como exemplo. Só de estrela você vai ter, né, um tamanho considerado do seu arquivo. Então o legal você trabalhar dessa maneira, tá? Eu não vou utilizar nem esse recurso de duplicar e nem o recurso do clone, tá ok, gente? Tá, mas como é que você vai fazer então? Vamos poder apagar aqui, né?
Vamos tirar isso aqui, essa imagem original, tá? E nós vamos fazer o seguinte. Você vindo aqui no menu janela, tá? Em janelas de encaixe, tá? Vocês vão encontrar aqui essa opção aqui, ó, gerenciador de símbolos, tá ok? E tecla de atalho Ctrl F3, tá ok? Então quando eu clico aqui, ó, eu vou abrir minha janela gerenciador de símbolos, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse meu objeto num símbolo, tá certo? Eu vou transformar esse objeto meu num símbolo. Então, para transformar esse objeto num símbolo, o que eu vou fazer? Botão direito do mouse, clica aqui nessa opção símbolo, tá? E vamos colocar aqui novo símbolo. Vocês observem o que vai acontecer. Quando eu selecionar novo símbolo, tá? Eu vou dar um nome para ele, podia ser estrela rosa, né? Vamos dar um OK, tá? E aqui ele tá aqui o meu novo símbolo aqui, tá certo? Então eu tenho aqui, ó. Então isso aqui é um símbolo. Vamos tentar criar um outro aqui enquanto eu tenho um tempo. Vamos fazer aqui um círculo, né? Que é mais rápido. Vamos clicar em Ctrl, fazer um círculo perfeito. Vamos deixar esse círculo em verde, tá? E vamos também transformar ele em símbolo, tá? Mesma situação, ó. Botão direito do mouse, símbolo, novo símbolo, tá? Só que eu vou fazer isso de uma maneira diferente agora, tá? Eu vou clicar aqui no objeto que eu quero criar um símbolo. É só vocês arrastarem aqui para o gerenciador de símbolos, ó. Solta, ele já veio aqui, tá? Mas o nome tem como alterar? Dá 2 cliques aqui, ó, tá? E você coloca aqui, bola, né? Tá aqui o nosso símbolo, tá certo? Agora eu posso utilizar quantas vezes eu quiser esses objetos aqui, né? Só que em vez de eu estar utilizando o objeto ou o símbolo em si, eu vou estar utilizando apenas a chamada instância desse objeto, desse símbolo, tá? Apenas a instância, tá? Isso aí não é novidade, tá? Porque já é utilizado em outros softwares, tá? E inclusive para programação, né? A gente cria um objeto, instancia o objeto, assim e assim por diante, tá? Não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, tá? Mas o que você está utilizando é apenas a instância dele, ou seja, vamos supor, mas eu vou pegar então o objeto estrela, esse símbolo estrela. Como é que eu vou inserir ele aqui, tá? Tem um botãozinho aqui, ó, inserir símbolo. Clica nele, ou senão você clica nele aqui e arrasta ele para a tela, tá? Ó, uma vez aqui, ó, tá aqui minha estrela. 2 vezes, 3 vezes. E eu vou colocando quantas vezes eu quiser, tá? No final das contas, se eu colocar aqui 500 estrelas, na realidade, tá, eu vou estar contando apenas como se fosse um único objeto. Ou seja, o tamanho do seu arquivo, né, ele vai ficar associado ao símbolo e não, certo, a repetição. Por quê? Porque essa repetição é apenas uma instância, tá certo? Então com isso eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma repetição muito grande de imagens sem ter que colocar o meu arquivo num tamanho gigantesco, tá certo? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com a bola. Basta vocês virem aqui, ó, clicar aqui, ó, inserir símbolo, tá? Eu trago ele aqui, ó, clico aqui e arrasto ele aqui para a tela, tá certo? O detalhe é que é o seguinte, né? Aqui nessa área aqui eu tenho a visualização do símbolo. Então vou pegar aqui estrela, né? Tá? Olha lá, estrela rosa, né? É um símbolo. Eu tenho 3 instâncias criadas com ele, tá certo? Ó, 3 instâncias criadas com ele, tá? Tá aqui, ó. Se eu vou selecionar uma das instâncias, vamos deletar uma das instâncias. Ó, a partir do momento eu tenho 2 instâncias com ele aqui, tá ok? Selecionando aqui o símbolo bola, tá? Eu tenho uma instância. Se eu pegar e apagar ele aqui, já não tem nenhuma instância selecionada, tá certo, gente? Então isso aqui é muito importante a gente aprender a trabalhar com isso, né? Tá? Porque fica mais fácil, né, para a gente poder gerenciar. Aliás, falando em gerenciar, eu vou mostrar na próxima videoaula como trabalhar com esse gerenciador de símbolos, né? Ou seja, a gente vai criar algumas bibliotecas e deixar armazenado ele com o nome salvo, e aí eu posso ir recuperando e utilizando ele no meu dia a dia, tá ok, pessoal? Bom, meu tempo está acabando, até a próxima videoaula.